A morte de Jesus Cristo foi planejada e executada pelos homens. Porém, antes de qualquer coisa, foi ordenada por Deus para a salvação da humanidade. Nós já entendemos e sabemos que houve um choque de interesses, um choque entre o plano humano com os interesses divinos, mas vemos também na Bíblia Sagrada que houve a preparação da graça soberana. Jesus foi morto e a morte de Jesus, a culpa recai sobre Judas, os sacerdotes. Sim, mas esta foi planejada por Deus na eternidade, antes da fundação do mundo, para a salvação da humanidade. Os homens mataram Jesus. Esta é uma verdade que não podemos negar e não pode ser questionada. Mas não é toda a verdade. Jesus Cristo não morreu na cruz por acidente. A sua morte foi planejada por Deus antes mesmo dos homens existirem e começarem a planejar a morte de Jesus. E durante a sua vida, Jesus, ele mesmo deixou bem claro que precisava morrer pelos pecados do seu povo. Em Mateus, nós podemos ver que Jesus, ele, tendo acabado de ensinar, Jesus disse que, logo após as palavras de ensino, ele diz: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus tinha consciência da sua morte na cruz. E várias vezes nós podemos ver aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus dizendo, lá em Marcos, no capítulo 10, o versículo 45, Jesus, ele diz, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ainda, no Evangelho de Lucas, Jesus diz em Lucas 9, o versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite.
Ainda em João, no capítulo 3, o versículo 14, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, aqui em Mateus 26, os versículos 1 e 2, Jesus não estava apenas certo dos acontecimentos, como ele relata a data, a ocasião. Daqui a 2 dias, na Páscoa, que seria celebrada. Então Jesus, ele sabia, e Deus já havia planejado isto na eternidade, muito antes da fundação do mundo. Muito antes, já havia sido determinado que o Cristo morreria, que o ungido de Deus morreria para a salvação do ser humano. A palavra de Deus, quando lemos o Antigo Testamento, nós podemos ver aqui no profeta Isaías, onde o profeta, ele diz nos versículos 4 e 5 do capítulo 53, que certamente, falando sobre o servo do Senhor, o ungido do Senhor, Messias, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Em Efésios, Paulo vai mostrar aqui na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos 3 a 7, Paulo vai mostrar que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, antes da fundação do mundo. E a carta de Pedro, o apóstolo Pedro, lá na sua carta, no capítulo 1, de primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 9, que ele vai falar sobre a viva esperança,
E depois ele fala da santidade. E no versículo 19, ele vai dizer que pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Cordeiro já tinha sido conhecido, já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Foi conhecido antes da fundação do mundo, foi manifestado nestes últimos tempos em favor do ser humano, em favor dos filhos de Deus. E Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 8, diz que desde a fundação do mundo, aquelas pessoas que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E lá no início da igreja do Senhor Jesus, lá em Atos, a igreja, naquele início, ela compreendia isso, ela tinha um entendimento muito claro sobre isso. Principalmente quando nós lemos aqui no livro de Atos, a oração que a igreja fez quando começou aquela perseguição, quando eles estavam orando a Deus que Pedro e João haviam sido presos e depois foram soltos, e Pedro e João procuraram os irmãos e contaram tudo o que havia acontecido, como os principais sacerdotes e os anciãos tinham falado com ele para eles não falarem no nome de Jesus. E eles oraram, unânimes. Eles se colocaram em oração, levantaram a voz a Deus e disseram. E em sua oração eles destacam a soberania de Deus. Eles disseram, porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, os líderes políticos da época, com gentios, todos os povos, todas as pessoas de todos os lugares, e gente de Israel, o povo israelita, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo aquilo de mal, todo aquele julgamento, toda aquela afronta, todo castigo, para fazerem tudo. Mas os crentes reconhecem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então eles tinham um entendimento, como lemos aqui em Atos 4, 24 até 28, nesta oração, eles tinham um entendimento que Deus, de maneira graciosa e soberana, preparou a morte de Jesus. Eles sabiam que Jesus havia sido morto pelos homens ímpios para que se cumprisse o que Deus mesmo determinara, o que Deus mesmo já havia decretado, pois essa era a única forma de salvação para o ser humano.
para este mundo perdido, para a remissão dos pecados, para a redenção. Então está claro, não temos dúvida, que a culpa pela morte de Jesus é dos homens. Porém, tudo aconteceu por causa da vontade e soberania de Deus, conforme o seu plano pré-estabelecido na eternidade. Os homens erraram, sim, e devem pagar, devem sofrer a consequência do seu erro, daquilo que fizeram, mas, em última instância, cumpriram aquilo que Deus havia determinado. É a preparação da graça soberana. E Cristo, Ele veio sabendo de sua missão, sabendo que Ele iria cumprir o plano da soberana graça do Pai. E nosso coração se enche de gratidão, de louvor, de adoração a esse Deus gracioso que tudo preparou para a nossa salvação. Nós podemos ver a graça soberana de Deus e vemos também a responsabilidade humana. As duas caminham juntas. O homem não é isento do seu pecado por causa, foi Deus quem permitiu, foi Deus quem planejou, então os homens não têm culpa. Não. Os homens respondem diante de Deus pelos seus atos, sim. Mas a graça soberana de Deus é quem nos salva e nos livra da culpa, do pecado e dos erros que cometemos. Mas a responsabilidade é nossa. E Deus tudo determinou, tudo preparou antes da fundação do mundo. Berkhof, ele diz o seguinte, que Deus, seu decreto, que Deus tem o decreto dele e esse decreto não muda, e esse decreto é cumprido. Então, o decreto de Deus abrange todas as obras de Deus na criação e redenção. E inclui também as ações das pessoas, dos seus seres morais livres, essa livre agência que o ser humano tem, sem excluir as suas ações pecaminosas. Esse é o decreto de Deus. A morte de Cristo Jesus seria cumprida para a redenção do ser humano por causa da graça soberana de Deus e por causa do decreto de Deus na eternidade. Hoje nós temos que crer em Jesus, assim como essas pessoas aqui no passado têm que crer
em Jesus Cristo para a salvação da sua alma, para a remissão, para o perdão de seus pecados, para a reconciliação com Deus. Porque os seres humanos se chocaram com o interesse divino e se distanciaram de Deus. Mas Deus havia preparado soberanamente, de maneira graciosa, a reconciliação e o planejamento da morte de Jesus Cristo foi feita na eternidade pelo próprio Deus. Creia em Jesus Cristo. Hoje, não deixe para amanhã. Ele é o único Salvador.